Bom, então só recapitulando aqui, né, reforçando, se a gente está falando de impulso, lembra, impulso depende de duas grandezas, da força aplicada e do tempo que essa força ficou aplicada, tá certo? Tá? Lembra também que impulso é uma grandeza que precisa de direção, sentido e valor, ou seja, uma grandeza vetorial, tá certo? Mas o mais importante, impulso depende da força aplicada e do tempo de aplicação. Muito bem, vamos falar então de uma outra grandeza que é muito conhecida como quantidade de movimento ou momento linear. Você pode encontrar esses dois nomes se referindo a essa grandeza. O mais comum nos livros didáticos é quantidade de movimento. Pessoalmente, eu gosto de chamar de momento linear, mas aí, enfim. Bom, eu tenho a mesma situação. O jogador, a figura da esquerda, o jogador de futebol prestes a dar o chute de uma bola parada, o jogador de golfe prestes a dar uma tacada numa bola de golfe também parada. Já vimos e já sabemos que nas duas situações, no momento do chute, do caso do jogador de futebol, haverá uma força. No momento da tacada, no caso do golfista, também haverá uma força, tá? E a gente já sabe que essa força vai ser aplicada durante um determinado intervalo de tempo e que por causa disso vai aplicar um impulso nesses objetos. Mas eu quero discutir um outro comportamento. Pensa no seguinte, antes do chute, o que eu tinha nessa bola aqui? Ela estava parada, né? Na figura da esquerda aqui, né? Antes do chute, a velocidade desse cara era 0. Depois do chute, essa bola vai possuir uma velocidade diferente de 0. Essa bola vai sair voando. Essa bola vai sair voando daqui, com uma velocidade diferente de 0. A mesma coisa a bolinha de golfe. Inicialmente, essa bolinha está parada. Mas depois da tacada, essa bolinha vai parar aqui na frente. Depois da tacada, a bolinha vai parar aqui na frente. Provavelmente acertando o buraco, né? O cara pontuando. Ela vai parar aqui na frente com uma velocidade diferente de 0. Então, o que está acontecendo? Eu tenho objetos que inicialmente estão com uma velocidade e essa velocidade se altera. Tá? Então, ela está inicialmente igual a 0, depois ela se altera para algo diferente de 0. E além disso, todos esses dois objetos, por mais leves que sejam, tanto a bolinha de golfe quanto a bola de futebol, por mais leve que elas sejam, elas possuem massa. Elas têm uma massa. Pode não ser muito grande, pode ser 300 gramas, 500 gramas, mas elas possuem massa. Então, a grandeza quantidade de movimento, a grandeza momento linear que nós estamos discutindo aqui, vai levar em consideração justamente essas duas grandezas que eu acabei de destacar. O fato dela possuir uma velocidade e o fato do objeto possuir massa. Tá? Então, toda vez que a gente está falando de massa, de um corpo que possui massa, e um corpo que possui massa possuindo uma determinada velocidade, a gente vai estar falando que esse corpo possui uma quantidade de movimento. Então, respondendo aquilo que eu coloquei na nossa abertura, né? Como que eu consigo determinar a quantidade de movimento de um corpo? Como é que eu determino isso? Eu determino isso sabendo se esse corpo possui massa e sabendo se esse corpo possui velocidade. Sabendo essas duas informações, eu consigo medir a quantidade de movimento dele. Como que a gente faz isso? A quantidade de movimento, representada em geral pela letra Q maiúsculo, tá? Alguns livros representam por um Q maiúsculo, outros livros representam por um P minúsculo, tá? Eu vou chamar de Q maiúsculo por questão de conveniência. Então, como é que eu calculo o momento linear ou a quantidade de movimento de um corpo, representado aqui por um Q maiúsculo? Eu calculo isso multiplicando a massa pela velocidade que esse corpo possui. Tá? Aqui outra observação importante, da mesma forma que o impulso era uma grandeza vetorial, quantidade de movimento também é vetorial. O que quer dizer isso? Quer dizer que é um vetor, quer dizer que também tem valor ou módulo, também tem direção e também tem sentido. Tá?
Como que eu calculo o valor da quantidade de movimento? Como que eu calculo a quantidade de movimento de fato, né? O valor dela? Eu vou pegar a massa e multiplicar pelo valor da velocidade do objeto que eu estou estudando, tá? E a direção? A direção é exatamente a mesma da velocidade, então, a mesma, vou colocar aqui, né? A mesma da velocidade. E o sentido também. O sentido é o mesmo da velocidade. Direção, a mesma da velocidade. Sentido, o mesmo sentido da velocidade. Aqui eu já vou chamar a atenção para algo extremamente importante, tá? Eu vou resolver uns exemplos em que calcular o valor da quantidade de movimento vai ser simples e meio que a gente vai passar por cima de determinar a direção e o sentido. Mas fica muito atento com essa questão de direção e sentido da quantidade de movimento, tá? Essa é a parte que costuma dar um pouco de confusão e de ser um pouco mais complicada para quem está estudando isso a primeira vez ou quem está revisando esse tipo de assunto, tá bom? Então, presta muita atenção. Quantidade de movimento não é um escalar, é um vetor. Então, você precisa calcular o valor dele, mas você também precisa dizer para onde que ele está apontando. Horizontal, vertical, diagonal, esquerda, direita, para cima ou para baixo. Você precisa fazer isso, tá? Então, tá aqui. Como que a gente define a quantidade de movimento. E faltou dizer, né, que lá no impulso eu acabei fazendo no exercício, a unidade no sistema internacional desse cara aqui, ó, tem que ser a unidade de massa, então tem que ser 1 kg, multiplicado pela unidade de velocidade. A unidade de velocidade é metros por segundo. Então a unidade no sistema internacional da quantidade de movimento é justamente quilograma por metro por segundo. Tá aí, ó. Essa é a unidade no sistema internacional da quantidade de movimento, tá? Muita atenção com isso também, tá bom? Evita ao máximo que você puder, corre de resolver esse tipo de problema sem ser em unidades do sistema internacional. Então, se tiver alguma coisa fora do SI, em regra, a minha sugestão é transforme para o SI. Tá? Em casos muito excepcionais que você vai conseguir, que vai ser mais fácil você resolver o problema saindo do SI. Tá? Então mantenha o sistema internacional, é uma sugestão que eu te dou para facilitar a sua vida em termos de contas. Muito bem, vamos resolver então um exemplo aqui para determinar a quantidade de movimento, né? Exemplo 3, determine a quantidade de movimento de um ônibus urbano que tem 18 mil quilogramas, contando com os passageiros, e que se move a 36 km por hora, em uma avenida em linha reta. Tá? Então, vamos lá. A primeira coisa que eu vou fazer aqui, ó, é um desenho rápido. Tá? Aqui está a avenida reta. Tá? Aqui está o meu ônibus. Está aqui o meu ônibus. Visto de cima, por exemplo, tá? Imagina que você está vendo esse ônibus de cima. Tá? O ônibus está aqui. Ele está andando para a direita. Vamos supor, tá? A avenida está aqui. A velocidade dele está aqui, ó. Aliás, nem vou colocar, já vou colocar o valor direto. Velocidade dele está aqui, 36 km por hora, tá certo? Então ele está andando a 36 km por hora para cá. Se a gente quer a quantidade de movimento dele, né? Vamos lembrar, a quantidade de movimento, a gente acabou de ver na definição, é o produto da massa pela velocidade. Mas a quantidade de movimento é uma grandeza vetorial, então ela não tem apenas valor, ela tem valor, direção e sentido. Valor eu vou calcular por último, a direção e sentido eu já vou indicar no desenho agora. Por quê? Porque a direção e o sentido da quantidade de movimento é a mesma direção e o mesmo sentido da velocidade. Então, se a velocidade do cara está para a direita, a quantidade de movimento também está para a direita. Então, está aqui, ó, representado ela aqui. Ó. Quantidade de movimento desse ônibus está representado por essa seta azul aqui, maior do que o valor da velocidade. Resta agora a gente fazer o cálculo do valor, né? Então, calculando o valor, eu vou pegar a massa e multiplicar pela velocidade. Vamos anotar os valores para ficar bonitinho, né? A massa dele, 18 mil quilogramas, está aqui, bonitinho. E a velocidade, está lá bonitinho também.
36 km por hora. Caso você já não tenha achado isso estranho, caso você já não tenha se incomodado com isso, tá? Eu já chamo atenção para esse fato aqui, ó. Olha lá. A massa está em quilograma. Beleza, quilograma pertence ao sistema internacional, então está tudo certinho. Só que a velocidade está em quilômetros por hora. A velocidade tem que ser dada em metros por segundo. Então, vai mais uma vez aqui o meu recado. Lembre-se sempre de deixar as unidades dentro do sistema internacional. Você não pode usar esse valor para fazer o cálculo aqui, para encontrar a resposta no SI, tá? Então, o que nós vamos fazer? Transformar isso aqui para metros por segundo. Como que faz isso? Divide por 3,6. Então, para passar isso aqui para metros por segundo, vai ficar 36 divididos por 3,6, que vai dar 10 metros por segundo. Certo? Agora a gente pode fazer o cálculo. Então vamos lá. Quantidade de movimento vai ser o produto da massa pela velocidade. A massa é 18.000. A velocidade é 10 metros por segundo. Então, quantidade de movimento vai ser 180.000. Qual que é a unidade? Quilogramas vezes metros por segundo. E está aqui respondido. Está aqui calculado o valor. Tá? Então, para responder esse exercício, a gente respondeu tudo que ele perguntou. Por quê? Ele disse, determine a quantidade de movimento. Note que ele não falou determine o valor, determine o módulo. Ele pediu determine a quantidade de movimento. Então, a resposta completa engloba o valor, a direção e o sentido. Se quisesse deixar essa resposta mais bonitinha, você poderia responder assim. Valor, 180.000 kg vezes metro por segundo. Direção horizontal, sentido para a direita, por exemplo. Tá? Mas aqui para nós, fazendo um desenho como esse já é suficiente para entender o que está acontecendo. Beleza? Muito bem, vamos recapitular aqui então a nossa ideia. Peço que nesse momento você tente completar a frase já com as anotações e com aquilo que a gente já discutiu até o momento, tá? Então vamos lá. Impulso. Impulso depende de duas grandezas importantes. Depende de alguma coisa e do tempo de aplicação. Do que é? Vamos lá. Tenta lembrar aí que a gente discutiu. Impulso depende de uma força, depende da força aplicada a um corpo e do tempo dessa aplicação. Já a quantidade de movimento também depende de duas grandezas. Uma delas é a massa. A quantidade de matéria que esse corpo possui. E qual que é a outra? Quantidade de movimento depende da massa, mas depende também da sua velocidade. Tá? Velocidade, tá? Então isso é extremamente importante de você recapitular, tá? Pensou em impulso, pensa em força e tempo de aplicação. Pensou em quantidade de movimento ou momento linear, você tem que pensar na massa e na velocidade do corpo, tá certo? E eu utilizei o mesmo exemplo para as duas grandezas, não foi à toa não. Você viu que na mesma situação, no mesmo exemplo, a gente conseguiu pensar em termos de força e aplicação, no caso do chute, né? Do jogador de futebol chutando a bola. E a gente pensou também na velocidade da bola, inicialmente parada, e de repente ela estava se movimentando com uma velocidade alta. Tá certo? Essa aqui é a ideia. Por enquanto, é isso que é mais importante de você ter em mente. Muito bem, então, você que chegou até o final aqui, eu queria deixar um último exercício que é explique em uma frase a ideia que mais te impactou na aula de hoje, nesta aula de agora, a respeito de impulso e quantidade de movimento. Faça esse exercício. Você não precisa, se você quiser deixar nos comentários, fique à vontade, mas eu recomendo que você faça esse exercício, faça essa atividade e anote no seu caderno, tá? Chega no finalzinho do seu caderno de anotações aí, do seu caderno de estudos e escreva uma frase, condense em uma frase agora, tá? Com suas palavras, que sintetize aquele conceito ou aquele exemplo, aquela ideia que mais te impactou disso tudo que a gente discutiu durante a aula de hoje. Vai fazer diferença para você, isso vai te ajudar bastante.
Beleza? Então é isso. Por hoje a gente vai ficando por aqui. Essa aula vai encerrando nesse momento. Eu espero ter ajudado. Um forte abraço e cuide-se bem.